Capítulo 231, Terras Baixas Anciãs. Tradução, GP Revisão, Azel. As Terras Baixas Anciãs estão localizadas na área norte da grande província desolada e demorou cerca de 5 dias para chegar lá da cidade da Grande Águia. Em suma, não era considerada como uma área de fronteira da grande província desolada, mas sim localizada perto da sua região central. Ao longo do caminho, Lindung não foi atrasado por outros assuntos. Portanto, ele viajou diretamente para a área onde as Terras Baixas Anciãs estavam localizadas. Enquanto viajava a toda a velocidade, em apenas 4 dias, chegou às Terras Baixas Anciãs. De pé no topo de um pico de alta montanha, Lindung olhou para aquela gigantesca cordilheira antiga à sua frente, quando o espanto surgiu em seus olhos. Mesmo que ele ainda tivesse que se aventurar nas profundezas da floresta, mesmo a partir de sua localização atual, ele poderia sentir um pouco a aura formidável escondida dentro das Terras Baixas Anciãs. Essas auras eram extremamente maliciosas e assustadoras, enquanto, fracamente, também tinham uma sensação antiga. Elas provavelmente se originam de bestas demoníacas poderosas que possuem um traço de antigas linhagens. Dentro da região mais profunda, há uma aura extremamente temível. A expressão de Lindung foi solene quando ele olhou para a região mais profunda daquela cordilheira. Naquela área, ele podia sentir vagamente uma aura que fazia com que o couro cabeludo ficasse entorpecido. Essa aura foi preenchida com uma selvageria que causou até mesmo o céu a tremer. Assim, poderíamos imaginar quão temível essa criatura deve ser. Essa aura. Esse deve ser o nosso alvo desta vez. O pequeno Martin também lançou seu olhar para a região mais profunda da cordilheira com uma expressão indiferente. Apenas uma fera com um pouco de sangue de dragão. Não há nada a temer. Lindung revirou os olhos. Agora, ele entendia que esse sujeito era geralmente um falador, no entanto, durante um momento crítico, ele se tornaria totalmente não confiável. Garoto, você não acredita em minhas palavras. Não mencionei esse tipo de fera. No passado, eu até mesmo comi um dragão de verdade. Como se pudesse detectar a zombaria nos olhos de Lindung, o pequeno Martin respondeu imediatamente. Lindung não se incomodou em lidar com isso. Quando ele assobiou, Xiaoyan, cujo corpo foi encolhido em uma figura de gato, imediatamente disparou de seus braços. Então, uma sombra de lâmina brilhou sob seus pés, antes de voar diretamente em direção à entrada das Terras Baixas Anciãs, que estava localizada abaixo. Depois de estarem juntos por um longo período de tempo, Lindung ganhou uma boa compreensão do pequeno Martin. Embora este sujeito gostasse constantemente de se dirigir a si mesmo como vovô Martin, baseado nas estimativas de Lindung, entre o seu clã, esse sujeito provavelmente é considerado um adolescente. Se não, quando falasse, não soaria tão imaturo. Enquanto esse pensamento surgiu na mente de Lindung, seu corpo desceu diretamente do ar e aterrissou na floresta abaixo. Como esta ainda era a periferia das Terras Baixas Anciãs, havia várias figuras presentes nas proximidades. Essas figuras, formadas em grupos ou inseridas individualmente. A maioria de suas auras era bem forte. Parece que a maioria das pessoas que ousaram a se aventurar aqui para caçar tesouros era bem habilidosos. Afinal, as bestas demoníacas nas Terras Baixas Anciãs eram famosas por sua ferocidade e maldade. Se alguém fosse negligente, poderia facilmente acabar como um jantar para essas bestas demoníacas. Quando Lindung chegou à floresta, ele também despertou alguma atenção. No entanto, eles rapidamente se afastaram. A maioria deles não se engajou voluntariamente em conversas amistosas com os outros. Em vez disso, seus olhos estavam quase sempre cheios de cautela. Com relação a esse fato, Lindung não se importou com isso. Quando ele levantou as pernas e caminhou rapidamente para as regiões mais profundas, ao longo do caminho, ele realmente viu várias bestas demoníacas. No entanto, o mais poderoso que ele encontrou foi meramente no nível Yuandan perfeito.
Essa situação fez com que Lindung gentilmente franzisse as sobrancelhas, sentindo que algo estava errado. Parece que toda essa área foi praticamente varrida por alguém. Droga, esses bastardos da seita Espada Antiga são muito arrogantes. Eles realmente demoliram diretamente a entrada das Terras Baixas Anciãs. Assim como Lindung estava preocupado, de repente, 3 figuras passaram na direção oposta. Um de seus rostos era de aço, enquanto ele amaldiçoava com raiva. Pare de xingar, a seita da Espada Antiga é verdadeiramente poderosa. Não há nada que possamos fazer sobre isso. A seita Espada Antiga sempre agirá desta maneira 1 ou 2 vezes por ano. Apenas nos consideremos infelizes desta vez. O companheiro daquele homem enfurecido que xingava, abriu a boca e consolou-o. Depois que terminarem, eles provavelmente teriam pegado vários tesouros novamente. Aqueles bastardos, aquele homem ainda estava um pouco descontente, enquanto ele amaldiçoava continuamente. Tudo bem, fique quieto. E se alguém da seita Espada Antiga nos ouvisse? Então, teríamos um grande problema. Um deles repreendeu-o suavemente, antes que seus olhos se voltassem imediatamente para olhar com cautela para Lindung. Prontamente, ele fechou a boca, antes de passar rapidamente. Já foi saqueado. Quando ele olhou para o trio que partia, Lindung franziu as sobrancelhas com força. Ele não esperava se deparar com tal situação. Aquela seita da Espada Antiga faz coisas em grande escala. Eles realmente... Lindung ficou em silêncio. A força da seita da Espada Antiga era simplesmente muito forte e eles superam em muito o dojo marcial do Abutre Sanguinário. No entanto, agora, ele devia entrar nestas terras baixas anciãs. Senão, ele definitivamente falharia em encontrar um macaco-dragão ancião, ele deve preparar uma estratégia para lidar com eles. Com um brilho nos olhos, Lindung subitamente se lançou em uma árvore gigante. Quando seu corpo rapidamente atravessou a floresta, alguns instantes depois, ele finalmente parou no topo de uma gigantesca árvore antes de se virar para olhar a estrada à frente. Parados ali, havia uma dúzia de homens armados, que agora estavam bloqueando a entrada. Com base em seus trajes, eles eram evidentemente da mesma facção. Se Lindung tivesse adivinhado corretamente, eles deveriam ser membros da seita da Espada Antiga. Lindung olhou para essa entrada bloqueada, enquanto formulava silenciosamente seu plano. Então, ele se dirigiu para uma direção diferente. Estas terras baixas anciãs era tão largo e era impossível que a seita da Espada Antiga selar todas as entradas. Portanto, certamente deve haver outro caminho. De fato, assim enquanto Lindung esperava, embora a seita da Espada Antiga fosse verdadeiramente poderosa, eles não podiam selar todas as entradas das terras baixas anciãs. Portanto, depois que Lindung pulou por um tempo, ele finalmente encontrou uma abertura antes de entrar no santuário das terras baixas anciãs. Quando alcançou o santuário interno, Lindung imediatamente viu vários membros da seita da Espada Antiga. Essas pessoas eram extremamente bem organizadas e se dividiam em vários grupos antes de partirem para caçar elixires e outros tesouros escondidos. Além disso, eles usaram seu grande número para capturar várias bestas demoníacas ferozes, antes de matá-los e pegar seus cristais demoníacos. Lindung viajou cuidadosamente dentro desse santuário, enquanto tentava ao máximo suprimir sua respiração e impedir que os membros de elite da seita da Espada Antiga descobrissem sua presença. Mesmo que ele fosse muito poderoso, se ele tentasse lutar com uma seita inteira sozinho, seria como um mantis tentando parar um carro. Além disso, seu único objetivo era entrar nas regiões mais profundas das terras baixas anciãs e procurar pelo macaco-dragão ancião. Por isso, ele queria evitar qualquer conflito com a seita da Espada Antiga. Enquanto Lindung viajava cuidadosamente, apesar de ter encontrado vários membros da seita da Espada Antiga ao longo do caminho, ele não foi descoberto por eles.
Portanto, sua jornada foi relativamente suave à medida que ele gradualmente foi se aprofundando nas terras baixas anciãs. A figura de Lindung flutuou suavemente em cima de um galho de árvore. No entanto, desta vez, ele não partiu imediatamente. Em vez disso, seus olhos se voltaram para olhar uma área à sua frente. Naquela área, havia um córrego minúsculo, e na borda daquele córrego, havia uma flor roxa profunda que estava florescendo dentro da fenda de uma rocha. Assim que essa flor floresceu, instantaneamente, uma minúscula pérola redonda, do tamanho de um polegar, apareceu perto de suas pétalas. Fracamente, um aroma extremamente rico se espalhou. Ao farejar, isso fez com que o espírito de alguém fosse rejuvenescido imediatamente. Fruta da nuvem púrpura. Enquanto ele olhava para essa fruta roxa que estava extremamente bem escondida entre essa peculiar flor roxa, a alegria brilhou nos olhos de Lindung. Esta chamada fruta da nuvem púrpura era um remédio maravilhoso que poderia combinar até com um elixir de 7º grau, e tinha ótimas propriedades terapêuticas. É reputado que um elixir refinado desta fruta da nuvem púrpura era capaz de custar quase 10.000 pílulas de puro yuan no mercado. Afinal, contanto que alguém possuísse uma pílula elixir, era semelhante a ter um tipo de seguro de vida. Portanto, isso explica por que esta fruta da nuvem púrpura poderia obter um preço exorbitante. No passado, Lindung só tinha ouvido falar desses tipos de tesouros. No entanto, ele nunca esperou que ele fosse realmente capaz de encontrar um hoje. Lindung olhou um tanto excitado para aquela flor roxa. Metade de um momento depois, seus olhos se voltaram para o pequeno riacho. Esses tipos de elixir eram tipicamente guardados por bestas demoníacas. Mesmo que este pequeno riacho à frente dele parecesse calmo na superfície, Lindung podia sentir uma aura extremamente formidável, vagamente escondida dentro desse pequeno riacho. Uma piton demoníaca no estágio da criação da forma. A energia mental de Lindung varreu aquele pequeno riacho, antes de ele prontamente sorrir casualmente. Enquanto ele gentilmente bateu em Xiaoyan, que estava sentado em seu colo, e ele imediatamente se transformou em um flash vermelho antes de sair correndo. Enquanto seu corpo se movia, rapidamente se transformou em modo de batalha e soltou um rugido em direção àquele riacho. Bang bang! Quando aquele rugido de tigre soou, a coluna de água imediatamente explodiu de dentro daquele pequeno riacho. Prontamente, uma gigantesca piton azul apareceu, antes de atacar sem cerimônias Xiaoyan. No entanto, quando enfrentou o ataque da piton demoníaca, Xiaoyan não entrou em pânico. Quando bateu sua cauda da piton nas costas, um resplandecente brilho de relâmpago surgiu, antes de colidir violentamente contra a piton demoníaca. Enquanto olhava para aquela batalha terrível que ocorria perto do riacho, Lindung não entrou em pânico. Neste momento, a força do Xiaoyan era capaz de contrariar um praticante do estágio da criação da forma inicial. Além disso, desde que devorou a carne da besta de cristal do trovão, ele passou a possuir o poder do raio. Este tipo de força era evidentemente útil para combater certos tipos de bestas demoníacas. Portanto, depois que a piton e o tigre lutaram por um tempo, a piton demoníaca começou a emergir no lado perdedor. No momento final, Lindung furtivamente fez o seu movimento, como uma plataforma de ouro desceu diretamente e derrubou aquela piton demoníaca inconsciente. Então Xiaoyan instantaneamente aproveitou essa oportunidade. Agitando suas garras de tigre afiadas como navalhas, com um relâmpago, ele rasgou diretamente a piton demoníaca. Quando ele viu Xiaoyan extraindo aquele cristal demoníaco de dentro daquela piton demoníaca, Lindung gentilmente sorriu. Então, sua figura brilhou antes de flutuar em direção à borda daquele pequeno riacho. Finalmente, ele gentilmente escavou o talo da flor roxa. Quando a flor roxa deixou o chão, suas pétalas começaram a apodrecer imediatamente, antes de finalmente se transformar em poeira e flutuar. Então, uma fruta roxa parecida com uma pérola emergiu silenciosamente nas mãos de Lindung.
Enquanto ele olhava aquela fruta roxa em sua mão, o sorriso no rosto de Lindong se intensificou. Parece que ele foi muito feliz desta vez. Ele tinha simplesmente pisado nestas terras baixas anciãs e ele já havia tropeçado em tal tesouro. Xiaoyan. Depois que obteve seu tesouro, Lindong não planejou demorar neste lugar enquanto ele gritava. Então, sua expressão facial mudou ligeiramente, quando ele inclinou a cabeça para olhar para uma grande árvore perto do riacho. Inconscientemente, várias figuras apareceram nessa área. Além disso, agora, aquelas pessoas estavam olhando famintas para a fruta roxa nas mãos de Lindong. Haha, eu nunca esperei que pudéssemos encontrar a fruta da nuvem púrpura aqui. Parece que somos verdadeiramente afortunados. Quando soube que um deles praticamente considerará a fruta da nuvem púrpura como sendo sua, os olhos de Lindong começaram a piscar. Contido em seus olhos, estava um brilho perigoso.